há 11 mil anos, em um local escaldante pelo sol. No topo de uma colina, no sul da Turquia, algo surgiu do terra que não deveria existir. Pilares maciços de calcário, alguns pesando até 10 toneladas, esculpidas com extraordinária precisão e dispostas em vastos círculos cerimoniais. Sem ferramentas de metal, sem escrita, sem civilização agrícola. Atrás deles, nada que nossa compreensão da história não permitisse. Disse que já deveria estar lá. Este era Göbekli Tepe. E quando os arqueólogos o descobriram pela primeira vez, eles não basta atualizar os livros didáticos, eles os jogaram fora, inteiramente. Durante décadas, a questão de quem realmente construiu este lugar gerou debates acirrados, teorias mirabolantes e controvérsia científica genuína. Então o DNA antigo entrou em cena e o que aconteceu? Revelou informações sobre as pessoas por trás daquelas pedras, suas origens, sua biologia, seu lugar no... Toda a abrangência da história humana acabou por se revelar ser mais extraordinário do que qualquer coisa que os mitos jamais imaginei. Para entender por que Göbekli Tepe é importante, primeiro você precisam ficar dentro dele, pelo menos em sua imaginação. Imagine o topo de uma colina no sudeste da Turquia, não muito longe. A partir da fronteira síria, estendem-se planícies secas e onduladas, infinitamente em direção ao horizonte. Agora imagine enormes pilares de calcário em forma de T, emergindo da terra, alguns com quase 6 metros de altura. Altas, cada uma pesando várias toneladas, dispostas em recintos circulares amplos com 2 pilares ainda maiores, estando no centro de cada anel como guardiões silenciosos. Não se tratam de rabiscos grosseiros e desesperados na pedra. São obras de arte deliberada e praticada. Raposas, abutres, escorpiões, javalis, cobras e gazelas. Esculpido nas superfícies com habilidade e uma paciência que ainda impressiona escultores profissionais nos dias de hoje. Muitas das colunas parecem ter braços e mãos. Algumas exibem o que parecem esculpidas tangas. A equipe de escavação acredita que eles tinham a intenção de representam figuras humanas, homens enormes e sem rosto congelados em pedra presidindo algo que ainda não compreendemos completamente. Entender. Agora considere a linha do tempo, pois é aqui que as coisas ficam realmente difíceis de assimilar. Stonehenge foi construído há cerca de 5 mil anos. As grandes pirâmides de Gizé têm aproximadamente 4.500 metros de altura. Anos atrás. Ambos são considerados, com razão, entre os mais surpreendentes conquistas na história da humanidade. Göbekli Tepe é anterior a ambos em milhares de anos. Suas camadas mais antigas datam de aproximadamente 11 mil anos atrás. O que significa que na época dos egípcios estavam assentando as primeiras pedras das pirâmides. Göbekli Tepe já era uma cidade antiga. Pense em tudo o que a humanidade conseguiu encaixar nos últimos 4.500 anos. Grécia Antiga, Império Romano, Renascimento, Revolução Industrial, a bomba nuclear, a internet. Agora, triplique esse período de tempo e lugar. Você mesmo no início disso. Essa é a extensão das costas da Terra onde essas colunas se estendem. E aqui está a parte que quebrou a arqueologia. Abrir. Na época em que essas pedras estavam sendo erguidas, nenhuma das coisas que associamos ao monumental, a construção ainda estava em andamento. Sem cultivos domesticados, sem cerâmica, sem ferramentas de metal, sem transporte sobre rodas, sem escrita, sem império, sem Estado. Por todos os marcadores convencionais daquilo que chamamos de civilização, as pessoas responsáveis por Göbekli Tepe não eram supostamente capazes de construir Göbekli Tepe. Quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar ele reconheceu que, ao se dedicar seriamente ao projeto durante a década de 1990, reconheceu que, quase imediatamente ele percebeu que estava olhando para algo que reescreveu as regras. Abaixo de meros centímetros de solo acumulado estavam os topos dos grandes pilares de pé. À medida que sua equipe cavava mais fundo, anéis cheios de... Surgiu uma pedra esculpida, depois outro anel, e depois outro. Um levantamento geomagnético realizado em 2003 acabaria por revelar pelo menos 20 recintos enterrados separados espalhados por a colina. Schmidt dedicou o resto de sua vida profissional a isso, para este único local no sudeste da Turquia, e isso o consumiu completamente. Sua conclusão mais provocativa foi também a mais duradouro. O templo, argumentou ele, veio antes da fazenda. Religião organizada, rituais comunitários, construções monumentais, nada disso importava. Surgir do excedente agrícola, como todos haviam presumido. Eles vieram primeiro. O impulso de construir algo sagrado pode ter sido a força que impulsionou as pessoas para a agricultura. Em primeiro lugar, essa ideia causou um grande impacto na arqueologia e a história estava apenas começando.
Quando algo tão antigo e tão impressionante se transforma, na área do registro arqueológico, a imaginação tende a chegar antes da ciência, e a imaginação, ao que parece, é extraordinariamente criativa. Quando confrontado com algo que não consegue explicar facilmente, as teorias começaram quase assim que Göbekli Tepe tornou-se conhecido publicamente. Para alguns, a enorme dimensão do local é um grande atrativo. Foi prova suficiente de que os humanos antigos comuns não conseguiam, foram responsáveis. Alguma outra coisa deve ter estado envolvida, algo maior. E a partir dessa única premissa surge todo um ecossistema. Diversas explicações alternativas surgiram. Havia aqueles que apontavam para os Anunnaki, os deuses da antiga mitologia suméria, reinterpretados por certos autores populares como visitantes extraterrestres que semearam civilização humana primitiva com conhecimento e tecnologia muito além do que as pessoas da Idade da Pedra poderiam ter desenvolvido, sozinho. Outros associaram o site aos observadores descritos no livro de Enoque, uma ordem caída, de seres celestiais que, segundo o texto, ensinou à humanidade artes proibidas. Um autor chegou ao ponto de fazer uma ligação. Göbekli Tepe fica perto do Jardim do Éden, o que é um salto criativo, visto que Gênesis não diz absolutamente nada sobre Adão e Eva se organizando, uma operação de extração de calcário em grande escala. Existe também a teoria da civilização perdida, talvez, a mais persistente e sedutora de todas. Escritores como Graham Hancock argumentaram que uma civilização pré-ocênica avançada, sofisticada, tecnologicamente capaz e, agora completamente desaparecido, era responsável por sites como Göbekli Tepe. De acordo com essa visão, um impacto cometário catastrófico há cerca de 13 mil anos desencadeou-se uma mudança climática, evento que varreu essa civilização da face da Terra, deixando apenas seus monumentos como evidência fantasmagórica de sua existência. É uma narrativa fascinante. Isso também ocorre quando você examina as evidências cuidadosamente, uma narrativa em busca de, em vez de, ao contrário. Dois pesquisadores chegam a afirmar que um dos Göbekli, os pilares de Tepe, funcionam como um registro de um mapa astronômico. A data precisa desse desastre cósmico. Esta leitura exige que os construtores tenham mapeado as mesmas constelações que os antigos gregos desenvolveriam 9 mil anos depois, ou seja, para colocar generosamente um esforço extraordinário. Da mesma forma, existem teorias sobre os alinhamentos astronômicos do local. Sua possível ligação com a ascensão de Sírius são realmente interessantes como hipóteses, mas permanecem firmemente no território da especulação fundamentada, em vez de arqueologia estabelecida. O que todas essas teorias têm em comum, por baixo de suas aparências, é o que elas próprias não têm em comum. Diferenças superficiais é uma suposição única e tácita, que os povos do antigo Oriente Próximo, os seres humanos reais que viveram, trabalharam e morreu nesta região há 11 mil anos, simplesmente não eram capazes, não eram inteligentes o suficiente, não organizado o suficiente, mas não sofisticado o bastante para ter feito. Isso por si mesmos. Essa suposição tem raízes profundas no século XIX, refletindo sobre a evolução cultural e a ideia de que a pré-história significava primitivismo, que as pessoas não tinham escrita ou os metais eram essencialmente mais próximos dos animais do que dos seres vivos. É uma visão profundamente condescendente. E está errado. Todas as teorias marginais sobre Göbekli Tepe, não importa. Por mais elaborada que seja a construção, em última análise, tudo se baseia nesse mesmo princípio. Há alicerces em ruínas, mas o registro arqueológico, examinado honestamente e em completo, conta uma história completamente diferente. E quando o DNA antigo foi finalmente adicionado esse registro não revelou nenhuma civilização oculta. A espreita no conjunto genético revelou algo que as teorias da conspiração nunca haviam revelado. Considerado, antes do DNA entrar em cena, o próprio solo já havia começado a resistir ao mais simples explicações, e o que estava dizendo era consideravelmente mais interessante do que os teóricos marginais ou o consenso arqueológico original explicava isso. A teoria dos caçadores-coletores de Klaus Schmidt sempre teve um problema. Baseava-se numa imagem específica do pessoas em Göbekli Tepe como visitantes sazonais, nômades, grupos de passagem, reunindo-se para fins rituais e depois dispersando-se de volta pela paisagem. Era uma imagem convincente, só que não correspondia exatamente ao que o solo realmente continha. As camadas de sedimentos do sítio são lâminas de foice, não dezenas delas. Dezenas de milhares. As lâminas de foice são a ferramenta característica da colheita de cereais, moldadas e usadas especificamente para cortar os talos das culturas rente ao solo.
Sua presença nessa escala não é incidental, é diagnóstica. Estas não são ferramentas de pessoas que ocasionalmente complementam sua dieta de caça com um punhado de sementes silvestres. Estas são ferramentas de pessoas que se dedicam de forma séria, repetida e sistemática ao cultivo de grãos. Ao lado das lâminas de foice estão os pilões, almofarizes e placas de moagem, equipamentos de processamento utilizados por pessoas que trabalham com material vegetal em grande quantidade. A pesquisadora Laura Dietrich realizou uma análise detalhada dessas ferramentas e confirmou que muitas apresentavam evidências de uso específico em plantas da família, que inclui a cevada e o trigo. A imagem que se forma a partir do registro dos artefatos não é a de visitantes rituais nômades. Era uma história de pessoas que mantinham uma relação de trabalho constante com a terra ao seu redor. Os ossos de animais contam uma história paralela. Dezenas de milhares de restos mortais de animais abatidos preenchem os depósitos do sítio arqueológico, predominantemente de gazelas e gado selvagem, mas também de um número significativo de ovelhas selvagens, mostrando sinais precoces do tipo de interação controlada que eventualmente leva à domesticação completa. Grandes festas certamente ocorreram aqui, possivelmente rituais, em uma escala que teria exigido uma organização logística séria para se manter. A arquitetura adiciona ainda outra camada de complexidade. Os grandes recintos circulares eram quase certamente cobertos, em vez de serem a céu aberto, tornando seus interiores espaços escuros, fechados e deliberadamente atmosféricos. As estruturas menores dentro do complexo maior apresentam uma semelhança impressionante com habitações permanentes, do tipo construído por pessoas que pretendiam ficar em vez de apenas passar por ali. Escavações mais recentes revelaram grãos de cereais morfologicamente domesticados no próprio local, reforçando consideravelmente a hipótese. E há também a cronologia da construção, que conta sua própria história peculiar. Ao longo de aproximadamente 1.800 anos de atividade de construção, a qualidade do trabalho, na verdade, declinou. Os recintos mais antigos contêm os trabalhos em pedra mais impressionantes e tecnicamente mais avançados. Com o passar dos séculos, o trabalho artesanal torna-se progressivamente menos refinado, até que as estruturas posteriores parecem quase rudimentares em comparação. 20 ou mais recintos enterrados distintos, cada um construído sobre ou ao redor do anterior, revelados por um levantamento geomagnético em 2003, indicam a presença de uma comunidade que retornava a este local geração após geração. O quadro que emerge de tudo isso não é o de caçadores-coletores fazendo uma pausa entre migrações. É uma comunidade profundamente enraizada na paisagem, trabalhando-a, gerenciando-a e estando no limiar de uma das transições mais importantes de toda a história da humanidade: a mudança de seguir os alimentos para cultivá-los. A arqueologia já havia estabelecido isso, mas o DNA estava prestes a revelar a verdadeira profundidade dessa história. Durante a maior parte da história da humanidade, os mortos guardaram seus segredos. Quaisquer que fossem as histórias que carregavam, de onde vieram, quem eram seus ancestrais, quão longe viajaram, tudo isso desapareceu com eles na Terra. Então, nas últimas 2 décadas, o DNA antigo mudou isso completamente. Os cientistas aprenderam a extrair e sequenciar material genético de ossos com milhares de anos, de dentes e de estruturas do ouvido interno, onde o material biológico sobrevive por mais tempo. De repente, o passado começou a falar uma linguagem completamente nova. Não a linguagem dos objetos, das camadas do solo e dos tipos de ferramentas, mas a linguagem da própria biologia. E o que essa linguagem revelou sobre o povo de Göbekli Tepe e a região mais ampla do antigo Oriente Próximo foi extraordinário. Estudos genéticos de restos humanos da Anatólia, do Levante e dos Montes Zagros, o arco de terra que abriga o crescente fértil, revelaram algo que ninguém havia previsto. Essas populações, vivendo em estreita proximidade geográfica, eram geneticamente bastante distintas umas das outras. Os agricultores da Anatólia, o grupo mais diretamente ligado à região de Göbekli Tepe, carregavam uma assinatura ancestral específica, diferente de seus vizinhos a leste e ao sul.
Não se tratava de uma massa única e intercambiável de pessoas pré-históricas que se deslocavam uniformemente pela paisagem. Eram comunidades distintas com histórias profundas e separadas, que se desenvolveram em grande parte em paralelo na mesma vasta região ao longo de milhares de anos. Isso é extremamente importante para o argumento da civilização perdida. Se alguma população fundadora avançada tivesse percorrido esta região, ensinando seus habitantes a extrair pedra, organizar o trabalho e esculpir animais com mãos habilidosas, esperaríamos encontrar sua impressão digital genética embutida no DNA das pessoas que vieram depois. Esperávamos encontrar algum sinal, alguma ancestralidade anômala, alguma contribuição genética inexplicável de uma população que não pertencia àquele local. Mas não há nada disso. O DNA não revela fundadores ocultos, nenhuma população fantasma, nenhum influxo misterioso de ancestralidade externa coincidindo com a ascensão de Göbekli Tepe. Os construtores eram descendentes de pessoas que viviam nessa região há milhares de anos, antes mesmo de o primeiro pilar ser erguido. A continuidade é ininterrupta e inequívoca. Qualquer conhecimento que tenha sido incorporado àquelas pedras esculpidas não veio de fora. Cresceu aqui, acumulou-se aqui, passou de geração em geração por pessoas cujos ossos já estavam neste solo muito antes do primeiro cercado tomar forma. O DNA também confirma o complexo quadro econômico que a arqueologia já havia sugerido. Os padrões genéticos em toda a região se alinham com populações em processo de transição para a agricultura, não agricultores repentinos, nem caçadores-coletores puros, mas comunidades passando exatamente pelo tipo de mudança gradual e lenta ao longo de gerações que as lâminas de foice, as pedras de moagem e os ossos de animais manejados já indicavam. Os genes no solo contam a mesma história que as ferramentas no solo contavam, só que com muito mais precisão. E depois há o que a genética revela sobre o que aconteceu depois. Porque a história dessas pessoas não terminou naquele morro no sudeste da Turquia. A história não terminou quando o último recinto foi enterrado e os construtores foram embora. Ela se espalhou, se disseminou e se tornou, de maneiras que só agora estão se tornando totalmente visíveis, a história de uma parcela significativa da humanidade que vive hoje. Mas essa parte da história merece um momento à parte. A linhagem de agricultores da Anatólia não permaneceu estagnada. Talvez esse seja o aspecto mais surpreendente revelado pelo DNA. Não apenas quem eram essas pessoas, mas para onde foram e o que levaram consigo quando partiram. À medida que a agricultura se espalhou para o oeste ao longo dos milênios seguintes, os habitantes desta região deslocaram-se com ela, não numa única migração dramática, mas numa lenta expansão geracional, com as comunidades a avançarem gradualmente para novos territórios, levando consigo as suas sementes, os seus animais, o seu conhecimento acumulado e os seus genes. Ao final desse movimento, a linhagem dos agricultores da Anatólia havia se tornado uma das principais fontes ancestrais da população da Europa. Os europeus modernos carregam uma parte substancial de sua herança genética exatamente dessa fonte. As pessoas que se reuniam em Göbekli Tepe, que colhiam cevada selvagem, cuidavam de ovelhas selvagens e erguiam imponentes pilares de calcário sem roda ou ferramentas de metal, estão entre os ancestrais de grande parte do mundo atual. Reflita sobre isso por um momento. Os construtores dessas estruturas escavadas não são uma nota de rodapé na história da humanidade. Não são um povo misterioso e desaparecido, isolado de nós por uma distância de 11.000 anos. No sentido biológico mais literal, para uma parcela significativa da humanidade viva hoje, eles são família. Ao observar esses pilares com suas raposas, abutres e escorpiões esculpidos em calcário por mãos pacientes e experientes, você não está necessariamente diante da obra de estranhos. Pode estar contemplando algo feito por pessoas cujos genes correm diretamente em suas veias. A distância de 11.000 anos se comprime em algo muito mais imediato quando a encaramos dessa forma, e faz com que a questão do que motivou essas pessoas a construir algo tão extraordinário pareça consideravelmente mais pessoal. O DNA também dá um peso inesperado à ideia que assombrou Klaus Schmidt durante toda a sua carreira.
Sua afirmação mais provocativa, aquela que causou grande impacto na arqueologia, foi a de que o templo era anterior à fazenda, que o impulso organizacional e espiritual por trás de Göbekli Tepe surgiu antes da Revolução Agrícola e não depois. As evidências genéticas, analisadas em conjunto com a arqueologia, sugerem que ele estava certo. As populações desta região já eram socialmente complexas, já coordenavam grandes projetos comunitários, já construíam assentamentos permanentes e gerenciavam animais selvagens e colhiam cereais antes que a domesticação estivesse totalmente estabelecida. A infraestrutura social veio primeiro. A agricultura veio depois. Isso inverte a história que contamos a nós mesmos há muito tempo sobre como a civilização se desenvolve. O modelo padrão segue uma única direção. O excedente de alimentos possibilita o lazer possibilita o pensamento possibilita a religião, a arte e a construção de monumentos. Göbekli Tepe e agora o DNA, que fala por seus construtores, sugere que a sequência oposta é igualmente possível, que a ânsia de construir algo sagrado, algo compartilhado, algo maior do que qualquer vida individual, pode ser em si uma força motriz da civilização, e não seu produto. Klaus Schmidt morreu de um ataque cardíaco em julho de 2014, sem jamais ver o peso total da confirmação genética corroborar a teoria que ele passou décadas defendendo. Há algo genuinamente comovente nisso. O homem que dedicou sua vida profissional a um morro no sudeste da Turquia estava certo sobre o mais importante, só não viveu o suficiente para ver a ciência comprovar isso. Vamos deixar de lado de vez o argumento da civilização perdida, porque ele merece mais do que um aceno de mão indiferente. Merece ser desmantelada com base nas evidências concretas do que os povos do final do Pleistoceno e início do Holoceno eram realmente capazes de fazer. E essas evidências são, francamente, impressionantes. Comecemos pelas ferramentas. Os povos dessa época não estavam simplesmente batendo pedras uns nos outros na esperança de que algo desse certo. Eles fabricavam implementos complexos e multicomponentes de pedra, osso, chifre e madeira, combinando diferentes materiais com um nível de conhecimento técnico que exigia um saber sofisticado e acumulado para ser desenvolvido e transmitido através das gerações. Não eram objetos simples. Eram soluções projetadas para problemas específicos, refinadas ao longo de séculos de experimentação. Agora, considere a caça. Essas eram pessoas que regularmente abatiam animais muito maiores e mais perigosos do que elas próprias. Bisontes, auroques, mamutes lanosos. Criaturas capazes de matar um ser humano sem grande esforço. Caçá-los com sucesso não exigia apenas coragem, mas também planejamento cuidadoso, estratégia de grupo coordenada, conhecimento detalhado do comportamento animal e o tipo de comunicação clara e complexa que somente uma mente humana totalmente moderna é capaz de produzir. Ninguém abate um mamute por acidente. E depois há a navegação. Esta é a que costuma deixar as pessoas perplexas quando a ouvem com atenção. Os povos mesolíticos que ocuparam a caverna de Franchti, na Grécia, pescavam atum em águas profundas regularmente e extraíam obsidiana da ilha de Melos. Ambas as coisas exigiam navegar bem longe no Mediterrâneo aberto, fora da vista da costa, em embarcações capazes de enfrentar as condições do oceano aberto. Essas não eram pessoas remando cautelosamente ao longo da costa. E depois há os primeiros humanos a chegar à Austrália e à Nova Guiné há mais de 40 mil anos, que atravessaram trechos de mar aberto superiores a 90 quilômetros para o fazer. 90 quilômetros de oceano aberto 40 mil anos antes de a primeira pedra de Göbekli Tepe ser erguida. Essas não eram pessoas que precisavam de ajuda externa para realizar feitos notáveis. Eram solucionadores de problemas da mais alta ordem, operando sem qualquer estrutura institucional que associamos à sofisticação e alcançando consistentemente feitos que ainda nos impressionam hoje. A engenharia de Göbekli Tepe, por mais notável que seja, está perfeitamente inserida nessa tradição. Paralelos etnográficos de todo o mundo
demonstram precisamente como comunidades sem tecnologia moderna movem e erguem pedras maciças. Os habitantes da ilha de Nias, em Sumatra, moviam regularmente blocos de pedra de tamanho comparável aos maiores pilares de Göbekli Tepe, utilizando apenas trabalho comunitário coordenado. Na Ilha de Páscoa, pesquisas mostraram que pequenas equipes conseguiam mover os famosos moai pela paisagem, mantendo-os na vertical, usando apenas cordas, como se estivessem caminhando com as estátuas. Elegante, simples, sem necessidade de explicações de nenhuma civilização perdida, apenas conhecimento e coordenação. Estimativas detalhadas para os pilares de Göbekli Tepe confirmam que o trabalho necessário, mesmo levando em conta o deslocamento em subida e o terreno acidentado, era totalmente viável para uma comunidade estabelecida de algumas centenas de pessoas, com planejamento suficiente e esforço comunitário contínuo. Não houve nenhum milagre da engenharia aqui. Houve conhecimento acumulado, organização social e esforço humano determinado. E o DNA confirma o que todas essas evidências já indicavam. Humanos totalmente modernos, a mesma capacidade cognitiva, o mesmo cérebro, a mesma capacidade de imaginação, planejamento e grandeza que existe em todas as pessoas vivas hoje. Sempre esteve lá, nunca precisou ser dada de fora. Göbekli Tepe é frequentemente descrito como o templo mais antigo do mundo. Mas essa perspectiva, por mais convincente que seja, não faz justiça ao que este lugar realmente representa. Não é apenas um monumento, é um limiar, o momento preservado em pedra em que algo fundamental mudou na história da humanidade. O DNA não revelou deuses, alienígenas ou uma raça superior extinta por trás daqueles pilares. Revelou pessoas. Pessoas específicas, rastreáveis, inteiramente humanas, cuja história não terminou naquele topo de colina, mas viajou para o oeste ao longo de milênios, influenciando a ancestralidade de grande parte da população mundial atual. Com apenas uma fração do sítio arqueológico escavada, Göbekli Tepe certamente ainda não terminou de reescrever a história. Tudo o que ainda está enterrado sob aquela colina calcária foi colocado lá por pessoas que não precisaram de ajuda externa para realizar algo extraordinário. Eles olharam para o topo de uma colina e imaginaram algo que ninguém jamais havia construído. Então, eles o construíram.